Olá, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui comentar um pouco sobre uma pergunta muito comum, muito recorrente, que é aquela dúvida sobre as grandes dificuldades para se fazer consultoria, né? Então, normalmente, eu escuto pessoas perguntar, né? Roberto, qual é a grande dificuldade para começar a fazer consultoria, né? Qual é a grande dificuldade do mundo da consultoria? Por que que muita gente começa, não continua, né? E assim, eu queria comentar um pouco sobre essa questão das dificuldades da consultoria. É, Durante muito tempo, vou falar um pouco agora sobre a minha própria experiência, né? Durante muito tempo, a minha grande dificuldade de consultoria foi vender consultoria, fazer a parte comercial. Então, eu sabia, eu tinha algumas soluções para os pequenos negócios, eu fazia muito trabalho de planejamento estratégico, fazia consultoria organizacional para pequenas empresas, mas eu tinha dificuldade de vender, de comercializar. Então, essa dificuldade que eu tinha antes, né, de comercializar, hoje eu consigo driblar já. Hoje já tenho estratégias comerciais, né? Mas é uma grande dificuldade de quem está começando, né? Como é que eu faço, Roberto? Eu já sei fazer consultoria, mas eu tenho dificuldade para vender. Na verdade, não é difícil vender consultoria, você precisa ter método, né? Então, muita gente fala assim, é difícil vender consultoria. Cara, não é difícil, não é difícil. Se você perguntar para alguém que não sabe dirigir, se você perguntar se é difícil dirigir um carro, essa pessoa vai dizer que né? Porque ela não sabe dirigir ainda. Mas se você perguntar para alguém que já dirige, se é difícil dirigir um carro, ele vai dizer que não. Né? Por que não é difícil para quem sabe dirigir? Porque a pessoa já desenvolveu a técnica, já desenvolveu a capacidade de dirigir, então para essa pessoa não é mais difícil. Se você perguntar para alguém, para um piloto de avião, né, é difícil pilotar um avião? Ele vai dizer que não é difícil pilotar um avião, porque ele já sabe como é que pilota um avião. Mas para um leigo que nunca pilotou um avião, pode ser difícil pilotar um avião. Né? A pessoa vai escutar e falar, muito difícil pilotar um avião. Claro, você nunca fez curso de piloto. Para vender consultoria, também é assim. Se você nunca vendeu consultoria, você vai achar difícil, pode parecer difícil. Mas depois que você começa a vender consultoria, que você cria um padrão, cria um modelo, aí fica fácil vender consultoria. Então, assim, tudo parece difícil até que você desenvolva uma forma de fazer, né? Então, assim, voltando à pergunta inicial, por que é difícil? Qual que é a parte mais difícil da consultoria? É vender consultoria? Bom, não é a parte mais difícil vender consultoria. Para mim, não. Mas para alguns consultores é difícil. Tem muita gente com dificuldade de vender consultoria. Para muitos consultores, a parte mais difícil da consultoria é aplicar o método de consultoria, né? Tem gente que fala comigo, né? Eu já tive cerca de 70 alunos, clientes, né, do meu curso de Viver de Consultoria, eles falam assim, pô, Roberto, eu tenho dificuldade de aplicar, eu tenho dificuldade de manter os cronogramas, eu tenho dificuldade de fazer a gestão da consultoria. Então, para alguns consultores, a dificuldade ainda é fazer a gestão da consultoria, aplicar a consultoria. Porque o meu cliente, o empresário, ele não aplica, ele não segue o método como deveria, a equipe da empresa não consegue acompanhar o meu modelo. Então, para alguns, a dificuldade está na aplicação, na modelagem da consultoria. Né? Então, olha só, para alguns a dificuldade é comercial, para alguns consultores a dificuldade é aplicar o método, para alguns consultores a dificuldade é conseguir formar parcerias, né? Tem dificuldade de trabalhar com outros consultores. Roberto, eu sou consultor, eu trabalho na área de marketing, eu precisaria ter outro consultor na área financeira para fazer um trabalho conjunto com a empresa, mas eu tenho dificuldade de articular outros consultores. Então, para alguns consultores, a dificuldade é essa articulação comercial. Tá? Então, assim, essa questão de qual é a grande dificuldade da consultoria, isso depende, gente, da pessoa, varia de um para o outro. Né? Eu tenho visto alguns consultores, né, na internet, aí no YouTube, alguns especialistas falam assim, olha, a grande dificuldade da consultoria, o grande desafio é o desafio comercial. Não está errado ele falar que o grande desafio, mas assim, para cada pessoa vai ter o seu grande desafio. Para alguns, de fato, é comercial. Hoje, para mim, eu faço consultoria, hoje o meu grande desafio é conseguir fazer a minha consultoria no formato no formato maior, no formato mais de escala comercial. Eu preciso da escalar a minha consultoria. Hoje eu trabalho na minha cidade, eu moro em Palmas, no Tocantins, eu atendo simultaneamente aqui na minha cidade 6 a 8 empresas, permanentemente, 6 a 8 empresas. Mas como é que eu faço para atender 200 empresas? Eu preciso dar escala para o meu trabalho, né? Hoje tem sido meu grande desafio. Como é que eu estou driblando isso? Através do novo programa que eu estou desenvolvendo agora, que é de fazer um formato digital para minha consultoria. Eu estou digitalizando a minha consultoria. Então agora eu começo a fazer consultoria em outras cidades, começo a fazer consultoria em empresas que estão em cidades muito distantes de mim. De que forma? Através de uma modelagem digital. Então, estou criando os pacotes digitais de consultoria e assim eu estou driblando o meu desafio hoje. Hoje o meu desafio de consultor é dar escala.
Então, percebe, em cada momento, o consultor vai ter uma dificuldade nova, em cada momento ele vai ter um estágio da sua carreira profissional que ele vai ter uma dificuldade diferente. Então, é muito relativo perguntar e dizer qual é a grande dificuldade. A grande dificuldade sempre vai ser uma. Quando você dribla, sua grande dificuldade vem outra. Eu tenho muitos colegas que estão se lançando na consultoria que a grande dificuldade deles é começar. Por quê? Porque a pessoa às vezes ele conhece, o cara tem uma expertise de gestão, ele sabe fazer, ele sabe fazer uma consultoria, ele tem condições de ir na empresa e dar uma orientação consultiva. Mas às vezes essa pessoa ela tem um bloqueio interno, ela tem um medo, ela, pô, Roberto, eu fiz o curso, eu consigo fazer consultoria, mas eu estou me sentindo assim um pouco bloqueado, eu me sinto com medo de começar. Então, para muitos, o desafio da consultoria é o primeiro passo, é começar, é se lançar, é pôr a cara a tapa de fato, oferecer o seu serviço para o empresário. Para alguns, a grande dificuldade é visitar as empresas para fazer prospecção, né? Isso eu estou falando muito aqui para os meus amigos aqui que são consultores autônomos, como eu, que não tem grandes escritórios de consultoria, mas que trabalham independente, né? Eu trabalho de forma independente, atendo todo mês 5, 6, 7, 8 empresas, né, até aqui, e é assim que eu toco a minha vida, né? Então, nesses trabalhos de consultoria se desdobram, às vezes, em trabalhos, em ações de treinamento, de capacitação de pessoas, articulações de negócios. Eu trabalho também muito com consultorias setoriais, junto com grupos de empresários, junto com o Sebrae, junto com a Federação das Indústrias. Então, eu tenho a minha capilaridade, a gente chama, né? Eu chego em muitos locais dessa forma. Então, gente, cada consultor, cada pessoa vai ter a sua dificuldade, então é muito relativo falar qual é a grande dificuldade, depende, né? Cada caso é um caso, né? Para alguns, a grande dificuldade é colocar o seu conhecimento, transformar o conhecimento em consultoria. Essa é a grande dificuldade para alguns. Eu tenho atendido alguns colegas consultores que ele falam, poxa, Alberto, eu tenho um conhecimento legal na área, mas como é que eu transformo isso em consultoria? E interessante que essa demanda de transformar conhecimento em consultoria tem sido há cerca de um ano assim, um grande negócio para mim, porque eu descobri em mim mesmo uma habilidade, né? uma capacidade, não vou dizer assim, mas uma expertise em transformar conhecimento em método. Né? Isso tem sido assim, um grande trabalho, eu tenho ajudado muitas pessoas em formatar modelos, métodos de consultoria. Essa habilidade de fazer o modelo de consultivo, isso abriu espaço para mim criar o meu vídeo curso de consultoria, o meu vídeo curso de formação de consultores. Então, assim, gente, cada momento, cada pessoa vai ter a sua dificuldade na consultoria. Consultoria é uma carreira que vale a pena, eu sou um entusiasta de consultoria, gosto de consultoria, vivo de consultoria, tenho muitos amigos consultores, tá? E cada pessoa vai ter a sua dificuldade, tá, gente? Cada pessoa vai ter a sua dificuldade. Tem amigo consultor, tem colegas consultores que eles montam equipe de trabalho para fazer partes, né, pedaços da consultoria, e a grande dificuldade é contratar essas pessoas, que são os braços de consultoria nas empresas, né? Então, eles têm dificuldade em fazer essa contratação para a execução de partes da consultoria. Então, para alguns colegas, o grande gargalo é conseguir essas equipes, né, para a execução em área de consultoria. Então, a gente tem muitas, digamos assim, muitas naturezas de dificuldades, né? Cada um enfrenta a sua. Mas isso não pode desanimar quem quer ser consultor, né? Quem quer ser consultor tem que enfrentar essas dificuldades, né? Entender, acreditar que a consultoria vale a pena, a carreira vale a pena. Nós temos dados hoje que mostram que o mercado de consultoria está muito aquecido no Brasil, está crescendo a consultoria no Brasil. Há cerca de 10 anos atrás, 15 anos atrás, muita gente achava que consultoria era uma atividade cara, específica para grande empresa. Hoje não, hoje o mercado está muito mais aberto, os empresários estão muito mais sensíveis à possibilidade de contratação de consultoria. Então, gente, é preciso acreditar, né? Entender que cada um tem a sua dificuldade. Talvez a sua dificuldade como consultor vai ser diferente da dificuldade do seu colega consultor. Às vezes, para outro consultor, a sua dificuldade é simples e vice-versa. Então, não existe essa de qual é a maior dificuldade. Cada um tem a sua, né? E compete a cada um buscar a sua solução, buscar o seu caminho, tá? Essa é a mensagem de hoje, né? Sobre as dificuldades da consultoria. Existe. Toda carreira a gente tem suas dificuldades. Toda carreira tem suas dificuldades. Todas as carreiras têm os seus caminhos, os seus desafios mais difíceis e suas benesses, partes mais fáceis também. Com consultoria, assim também. Consultoria é uma carreira que vale a pena. Eu indico a todo mundo que é profissional de conhecimento a consultoria, seja você, pode ser que você tenha nível superior em alguma área, pode ser que não tenha, não tem problema, né? Tem muita gente que não tem nível superior e são excelentes consultores também. Por quê? Porque tem expertise em alguma área. Então, eu volto a falar sobre isso nos vídeos futuros aí, mas a mensagem é essa: consultoria é o seguinte, é uma carreira ótima, incrível, tem suas dificuldades? Tem.
Quais são as dificuldades? Bom, cada um tem uma dificuldade na consultoria, tá bom? E fica à disposição para a gente voltar a falar nesse assunto outra hora. Essa é a mensagem de hoje sobre as dificuldades da consultoria. Tem, gente, toda carreira tem, mas existe muitas formas de driblar também. Cada um tem que achar a sua, né? Fica à disposição, a gente volta a falar sobre isso logo, logo. Valeu, abração. Abração, deixa eu dar stop aqui também.